Para fazer uma blusa de adulto no tamanho 42-44, estou usando uma lã um pouco grossa, compatível com agulha 6. Vocês olham no rótulo da lã, que agulha que é pedido para vocês fazerem de acordo. E para começar o trabalho, eu vou usar a agulha 4,5 para o punho ficar um pouco mais justinho. Para esta receita, eu coloquei 77 pontos. E vou trabalhar em ponto barra, um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia, até o final da carreira. Terminei a carreira do ponto barra, um tricô, um meia. Terminei aqui em tricô. Aí eu volto fazendo em meia, quer dizer, onde é meia, onde é tricô, e vou acompanhando os pontos assim para formar o ponto barra. Vou fazendo assim até o final da carreira. Tô terminando a carreira do ponto barra, a segunda carreira. Então, eu vou repetir essas duas carreiras, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, no avesso, como o ponto se apresenta, onde é meia, onde é tricô, vou fazer assim até completar 7 centímetros, mais ou menos, de punho. Dá umas 14 carreiras. Essa parte é variável, a pessoa pode fazer o tamanho que quiser. No meu caso, eu tô fazendo dessa forma. Fiz 14 carreiras em ponto barra, mediu 7 centímetros, com a agulha 4,5. Agora, eu vou trocar a agulha. A partir deste ponto, eu vou fazer só em ponto meia no direito e tricô no avesso. Terminando a carreira em meia, que eu comecei fazendo com a agulha 6. E agora eu volto o avesso fazendo tricô. Voltando o avesso em tricô. Então, eu tenho um truquinho aqui porque se a gente pega o tricô normal assim, começa a ficar muito laceado aqui a borda quando é do lado do tricô. Então, eu pego só o primeirinho em meia assim. Puxo bem, faço só ele em meia. E o restante, eu trabalho em tricô. Toda carreira que eu começar em tricô, eu faço isso. Ou também, se preferir, pode tirar um pontinho sem fazer. Também dá certo. Aí, eu faço o tricô no avesso, o meia no direito. Trabalhei em meia no direito e tricô no avesso, completando 40 centímetros. Depois que eu fiz os 40 centímetros em ponto meia no direito e tricô no avesso, vou começar a fazer o raglan. Então, na primeira carreira do raglan, eu vou eliminar 3 pontinhos. Posso pegar assim mesmo, na forma simples. 2 juntos, devolvo 1, eliminei 1. 2 juntos, devolvo 1, eliminei 2. 2 juntos, devolvo 1, eliminei 3.
Pego esse aqui que já tava aqui pronto na agulha e sigo a carreira, fazendo ponto meia. Chegando no final da carreira e meia, eu vou terminar, porque se eu eliminar daqui do meio para lá, acaba sobrando um fio e aí tem que cortar e emendar de novo. Então, compensa, já que eu eliminei aqui no direito, eu volto ao trabalho e elimino 3 aqui no começo do avesso, que dá certo do mesmo jeito. Então, eu pego 2 juntos, devolvo 1, 2 juntos, devolvo 1, 2 juntos, eliminei 3 e sigo a carreira em tricô. Terminando a carreira do avesso, depois das diminuições. Então, fica assim. 3 pontinhos diminuídos aqui, 3 pontinhos diminuídos aqui. Agora, para o raglan, eu vou fazer da seguinte forma. Eu trabalho 3 ponto meia, 1, 2, 3, e pego 2 pontos juntos em meia, para eliminar pro raglan. E sigo a carreira toda em meia, até chegar perto do fim da carreira. Chegando no final da carreira, eu reservo 5 pontinhos para fazer a mesma coisa que eu fiz no começo, só que de modo inverso. Pego 2 juntos em meia e faço 3 meia. 1, 2, 3. Avesso, só em tricô, sem diminuir. E eu sempre pego, ou tiro um sem fazer assim e continuo, ou eu faço assim o pontinho meia, só no primeiro, e sigo a carreira toda em tricô, sem fazer diminuições. Terminando a carreira do avesso só em tricô, volto e faço novamente a diminuição do raglan, trabalhando 3 pontos meia, 1, 2, 3, pego 2 juntos em meia, sigo a carreira em meia. Chegando no final da carreira, do ponto meia, reservo novamente os 5 pontos, pegando 2 pontos juntos em meia e trabalhando os 3 meia. 1, 2, 3. Volto ao avesso, todo em tricô sem fazer diminuições, e vou fazendo dessa forma. É muito simples esse modo de fazer, simplesmente fazendo os 3, pegando 2 pontos juntos em meia, seguindo a carreira, 2 juntos em meia, 3 meia, volto a carreira em tricô. Vou fazendo assim até completar 22 diminuições do lado direito, ou para facilitar, quando restarem 27 pontos na agulha. Depois que eu fiz 22 diminuições só do lado do direito do trabalho,
ficaram 27 pontos na agulha. Isso para a parte da costa. Aí agora eu vou arrematar todos os pontos. Pego 2 juntos, devolvo 1, 2 juntos, devolvo 1, 2 juntos, devolvo 1. Vou fazer assim até o final da carreira. Então, a parte da costa fica assim. E arrematei os pontos. Eu vou deixar um fio comprido para aproveitar para costurar depois. Passo aqui por dentro para travar os pontinhos. E agora eu vou fazer a parte da frente. A parte da frente eu faço a mesma coisa que eu fiz na parte da costa. Coloquei 77 pontos, trabalhei 14 carreiras em ponto barra, dá mais ou menos 7 centímetros, e vou seguir em ponto meia até chegar na altura da cava. A frente eu fiz igual a costa, até a altura da cava. E aqui também eu vou fazer aquela diminuição do começo da cava, eliminando 3 pontinhos. Trabalho 2, devolvo 1, 2, devolvo 1, 2, devolvo 1 e continuo, depois de eliminar 3, continuo a carreira até o final, trabalhando de meia, porque tá aqui no direito. Tô terminando a carreira do meia. E agora, para esse lado de cá, eu vou diminuir os 3, mas é aqui no avesso. Pego 2 juntos, devolvo 1, 2 juntos, devolvo 1 e 2 juntos. Eliminei 3, continuo a carreira, um ponto tricô no avesso até o final. Depois que eu fiz as 3 diminuições de cada lado, vou seguir igual fiz na parte da costa. Faço 3 pontos meia, 1, 2, 3. Pego 2 juntos em meia. Sigo a carreira até o final. Chegando no final da carreira, deixo 5 reservados, pego 2 juntos e faço 3 pontos em meia. Então, eu vou fazer assim, igual fiz na costa. Tricô no avesso e aqui no direito, 3 meia, 2 juntos, 2 juntos, 3 meia. E vou fazendo assim por 19 vezes essas diminuições, ou até ficarem 33 pontos na agulha. Então, eu fiz as 19 diminuições, restaram 33 pontos na agulha da parte da frente. Então, para fazer a curvinha do decote da frente, eu vou eliminar os pontos centrais do lado do avesso, porque aqui não tem as diminuições, é só no lado direito que eu diminuo, aí facilita pra gente fazer a continha. Então, eu faço 7 pontos de um lado, 7 do outro e vou eliminar 19 pontos do meio.
Então, eu primeiro sempre faço aquele meinho aqui no tricô, para não ficar muito laceado o primeiro ponto. Aí eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou eliminar os 19 pontos centrais. Pego 2 juntos, devolvo 1. Esse aqui fica reservado, esses aqui que eu fiz. É só aqui que eu vou eliminar. 2 juntos, devolvo 1. 2 juntos, devolvo 1. E vou fazendo assim até restarem 7 pontos lá no final da carreira. Então, fica assim, essa diminuição dos pontos centrais. 7 de um lado, 7 deste. Aí, eu sigo a carreira até o final. Volto no direito do trabalho. Vou trabalhar primeiro um lado e depois o outro. Porque o meu objetivo é continuar aqui o raglan e ao mesmo tempo fazer uma pequena curvinha assim para acabar os pontos até restar um ponto na agulha. Então, vou fazer assim. Trabalho 3,6. 1, 2, 3. Pego 2 juntos em meia. E sigo a carreira até o fim. Volto. Trabalho em tricô. Aqui pode ser o tricôzinho normal mesmo, só apertando bem. Faço o tricô até o final. Volto a carreira no direito. Faço 3 meia. 1, 2, 3. Pego 2 pontos juntos em meia. E um meia. Notem que ele vai diminuindo os pontos na agulha. Volto no avesso. Faço tricô. Volto no direito. Faço 3 pontos meia. 1, 2, 3. Elimino esses 2 em meia. Volto. Fazendo tricô. Volto aqui no direito. Tem 4 pontinhos. Eu faço um meia. Mais um meia, 2 meia. Elimino esses 2, pego os 2 juntos em meia. Sobraram 3 pontos. Volto.
pego 2 juntos, trabalho estes aqui, volto, pego os 2 juntos em meia e termino esta parte. Eu vou deixar um fio bem comprido aqui para depois aproveitar costurar esse lado. Então fica assim. Agora eu vou fazer esse lado. Eu deixei aqui na agulha, eu trabalhei com esta agulha aqui, mas pode ser reservado em um alfinete esta parte antes, para fazer primeiro essa parte, depois essa, se essa agulha atrapalhar. Então aqui eu vou colocar um fiozinho aqui no pé do ponto, para continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz do outro lado, eu vou fazer aqui. Então eu vou colocar o fiozinho aqui, vou pegar de 2 pontinhos para não esticar o ponto. Trazer ele aqui. Eu nem vou dar nó nele, eu vou segurar para não fazer muito volume. Depois eu arremato ele no final, deixo ele meio compridinho, né? E aqui eu continuo fazendo ponto meia. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, no jeito inverso, que nem estava fazendo nas carreiras anteriores. Que eu pego os 2 em meia e trabalho os 3 meia. Volto em tricô. Sempre esse primeiro pontinho aqui para não ficar muito esticado. Aí eu volto no tricôzinho. Volto no direito. Meia. Pego 2 juntos em meia. E 3 meia. Volto. Em tricô no avesso. Volto no direito. Pego os 2 pontos juntos em meia. Mesma coisa que eu fiz do outro lado, eu faço nesse, só que invertido. Os 3 meinha. Volto no tricô. Volto no direito. Meia. Elimino os 2 do meio. Meia. Um tricô. 2 juntos. E pego esses 2 últimos em meia.
Pronto, terminei essa parte. Deixo um fio bem comprido. Passo aqui por dentro. E a parte da frente fica assim. Uma pequena curvinha para fazer o decote. Para fazer a manga, eu coloquei 35 pontos e trabalhei a mesma quantia que eu fiz na parte da costa e da frente. Então, agora, a partir daqui, eu vou trocar de agulha. Vou pegar a agulha 6 e trabalhar em ponto meia no direito, tricô no avesso, mesma coisa da frente e da costa. E vou fazer assim até inteirar 6 carreiras de meia no direito. Que completa 6 carreiras em tricô no avesso também. Terminei a 6ª carreira. Vejam que aqui no avesso fica bem destacado para contar. Os 6 carreirinhas aqui. Aí, eu vou aumentar um pontinho de cada lado. Eu gosto de fazer no direito para ver direitinho aqui onde que eu vou aumentar. Então, eu faço o primeiro ponto e meia. Tem várias formas de a gente aumentar um ponto em carreiras. Eu escolhi de pegar um pontinho aqui de baixo, que eu acho que ele fica mais bem escondidinho, não fica buraco nem nada. Eu pego esse de baixo aqui, ó, coloco na agulha e trabalho ele em meia. Porque ele tá em meia, né, a carreira do meio. Pronto, aumentei um pontinho. Quiser fazer outra técnica, outra forma, não tem problema, desde que aumente um pontinho. Então, ele fica assim, bem feitinho no comecinho da carreira. E vou chegar até o final da carreira para fazer mais um aumentinho, um de cada lado. Chegando aqui no final da carreira, faltando um para terminar, eu pego essa alcinha aqui de baixo, coloco na agulha, trabalho ele em meio. Aumentei mais um e faço o último em meio. Então, fica assim, bem feitinho aqui, escondidinho. E eu volto. Essa aí eu já vou considerar a primeira carreira dos próximos 6. Então, aqui, ó, eu já tinha aquelas 6 que eu tinha feito. E essa primeira aqui, que eu já vou contar como se fosse a primeira do próximo grupinho de 6. E eu sempre faço o primeiro pontinho em meia no lado do tricô, para não ficar muito laceado esse ponto. Aperto bem assim. Então, aquela carreira do aumento foi a primeira do novo grupo de 6. Essa aqui já é a segunda. Depois eu faço a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Quando for a 7ª e primeira do próximo grupinho, eu aumento de novo um de cada lado. Para ficar bem certinho assim. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Vou fazendo isso até inteirar 12 aumentos na manga. Terminar com 59 pontos na agulha. Para facilitar onde eu faço os aumentos da manga, eu uso um alfinete para marcar. Aí eu marco ele bem aqui no comecinho da carreira,
e vou fazendo de 6 em 6, isso aqui facilita muito. Inclusive eu posso ir transportando esse alfinete. Eu terminei, vou começar, pego o alfinetinho, tiro daqui, coloco na próxima que eu aumentei. E vou assim, mudando o alfinetinho conforme a necessidade de marcação. Cheguei no final dos aumentos da manga, com 59 pontos na agulha, e contando as carreiras aqui, que facilita para fazer uma bem igualzinha a outra, contando aqui os cordõezinhos, somam 78 carreirinhas em ponto tricô. Aí aqui, para fazer o raglan, elimino os 3 pontinhos, igual que eu fiz na parte da frente e de trás. Pego 2, devolvo 1, 2, devolvo 1, pego 2, eliminados os 3 pontinhos, sigo a carreira em ponto meio até o final. Terminando a carreira, e vou voltar no avesso, eliminando os 3 pontinhos. Pego 2 juntos, devolvo 1, 2 juntos, devolvo 1, 2 juntos, eliminados 3, sigo a carreira em ponto tricô, que é o avesso. Terminando a carreira no tricô, aí eu volto e vou fazer aquelas diminuições do raglan. Só tem uma pequena diferença da parte da frente e da costa, que aqui nas mangas, ao invés de eu fazer 3 meia, eu vou fazer 2. Então, eu faço 1, 2 e pego 2 juntos em meia. E vou até o final da carreira, em ponto meia. Chegando no final da carreira, reservo os 4 para fazer 2 pontinhos em meia e 2 pontos em meia. Avesso sempre em tricô. Então, eu vou fazer assim: começo 2 meia, 2 pontos juntos em meia, sigo a carreira, 2 meia e 2 meia junto e 2 ponto meia, e volto no avesso em tricô. Vou fazendo assim até eliminar nas 22 carreiras do direito, 22 vezes. E vão restar 9 pontos na agulha. Terminei as diminuições do raglan, sobraram 9 pontos aqui na agulha. E agora eu vou arrematar. 2 juntos, devolvo 1, 2 juntos, devolvo 1, até o final da carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu puxo, corto um fio comprido para aproveitar a costura e passo aqui por dentro e faço a outra manga igual. Para costurar a blusa, eu pego a parte da costa ou da frente, no começo tanto faz, pego uma parte, uma manga, posiciono bem assim, e posso até usar uns alfinetinhos para auxiliar, para não sair do lugar. Depois a gente vai tirando. E
Aí eu pego uma agulha dessas de tapeçaria para costurar o tricô e na borda formam-se esses nozinhos. Então, na hora que eu costurar, eles vão automaticamente ficando no avesso, vão entrando para dentro, porque eu pego desde aqui do comecinho, pego sempre de 2 fiozinhos para não desfiar. Aí eu pego aqui primeiro, volto aqui para dar uma travadinha e venho pegando assim de lado esses nozinhos, pegando em 2 assim, de ladinho de 2. Vou aqui, mesma coisa, pego o nozinho aqui, costuro. E vou fazendo assim, melhor maneira possível, para ficar uma boa costura. Então, a costura fica assim. Aí, eu vou pegar, como tem uma manga e uma parte aqui, que é a da costa, eu vou colocar a outra manga do lado de cá. Vou aproveitar esse fio que eu já deixei aqui, mas no caso, se alguém não ter lembrado de deixar ou ter cortado, não tem problema. Coloca outro fiozinho para costurar as partes. Aí eu ajeito aqui. Coloco um alfinetinho para facilitar aqui na ponta, só para não sair do lugar. Vou pôr o fio na agulha e vou fazer aqui desse lado a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Pegando aqui no comecinho. Travando, pondo para lá de cá assim. E desço costurando os nozinhos de lado de cá, do lado de cá, e vou costurando até o final. Depois das 4 partes costuradas, fica assim: a costa, né, a frente. Eu fechei todas as partes porque eu vou trabalhar o decote com agulha circular, que é bem simples, mas tem pessoas que não gostam de trabalhar ou não tem habilidade, se bem que nem precisa muito, que ela é muito parecida com o modo de trabalhar com as retas, não tem muita diferença, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma explicação, que se a pessoa não quiser fazer com agulha circular, basta deixar um lado sem costurar, para depois costurar por último, o lado da costa, um dos lados. Aí ele fica aberto, fica as 3 partes costuradas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu vou fazer com a circular, só que com esta reta, 4,5. Então, vamos supor que aqui tá aberta a costura de trás. Eu vou resgatar os pontinhos, né? Amarrar um fio aqui. E se já tiver o fio, eu ignoro, porque eu vou ter que trabalhar com novelo, eu deixo aqui. Eu vou ter que pôr um novelo grande para poder fazer o decote, né? Então, vamos supor que aqui está aberto, né? Tá aberto aqui, não fechou ainda. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o pontinho, trazer aqui para dentro. E dou um nozinho, né? Esse nozinho, para começar o trabalho. E pego com a agulha reta. Se tiver alguma dificuldade para pegar os pontos e trazer ele aqui para dentro, que eu acho que não é difícil, é só pegar assim, ó. Pega, daí que fica uma carreira pronta quando a gente faz assim.
A gente coloca, pega sempre de 2 para não ficar buraco. Pega a lãzinha lá. É como se fizesse crochê. A gente vai trazendo assim. Se por acaso tiver alguma dificuldade, não tem problema. Não põe o fio ainda. Pega todos os pontinhos na agulha e amarra o fio lá por último e vem trabalhando, não tem problema também. Pode só ir pegando ele assim, sem passar. A vantagem de a gente passar assim é que já fica uma carreirinha pronta. Então, é isso aí. Daí, fez com a agulha reta, pega todos os pontos da volta toda do decote, terminando aqui, faz o tanto de barrinha que quiser fazer, arremata, acompanhando os pontos, e depois, por último, costura o barradinho do decote e mais essa parte da blusa, finalizando esta parte. Como eu vou fazer com a agulha, que eu tenho uma agulha circular, que é própria para gola. Ela mede 40 centímetros, fora as pontinhas, né? E eu acho que o trabalho fica melhor, porque daí já tá toda costurada as 4 partes. E ela, quando a gente trabalha circular, ela já fica toda fechadinha já, sem precisar fazer costuras. Então, daí, da mesma forma que eu expliquei, eu pego o pontinho, trago aqui pra dentro e vou acompanhando assim. Eu sempre gosto de começar aqui da parte da costa, pra aquela diferencinha que a gente costura o pontinho por último, ficar aqui na costa, as emendinhas, pra não precisar ficar na frente. Então, eu vou fazendo assim, vou colocando aqui, pego o fiozinho ali, trago, ó, vou trazendo ele na agulha. E vou pegando assim, pra essa parte fica aqui no avesso, e aqui no direito ele fica bem perfeitinho assim. Pegando os pontinhos, com cuidado pra ele não desfiar. E vou trazendo assim na agulha. Nesta parte que foi feita a diminuição, fica bem irregular, mas eu vou fazendo da melhor maneira. Que como é um trabalho manual, ele sempre fica meio irregular mesmo, não tem problema. A gente finaliza assim, caprichando ao máximo, para ficar um trabalho bem feitinho. Então, ó, eu pego aqui assim de 2 e vou trazendo assim na agulha, na volta toda do decote. Depois que eu dei a volta toda pegando os pontinhos, eu cheguei aqui, aí eu recolho essa ponta aqui assim, trago aqui e fico assim prontinho para trabalhar. A quantidade de pontos que eu consegui colocar aqui foram 80 pontos. Não dá para ser muito pouquinho, menos do que isso, porque senão corre o risco de não vestir na hora de passar na cabeça, né? Então, a gente sempre tem essa preocupação. Então, eu coloquei 80 pontos, sempre número par para começar com tricô e terminar em meia para poder dar certinho. Sempre é bom colocar número par de pontinhos, porque o ímpar daí fica desigual aqui. Então, agora eu vou começar a fazer. Aí eu faço um tricô, um meia, que é o ponto barra. Um tricô, um meia. Esse pontinho que eu amarrei aqui, ele vai ser a marcação do começo do trabalho e do fim. Então, daí, quando chegar aqui, eu sei que acabou e que é a hora de começar a outra carreira. Então, eu fiz um tricô, um meia, um tricô, um meia. Aí, eu vou fazendo assim, até chegar novamente nesse fiozinho. Cheguei no final do círculo, novamente aqui onde é o fiozinho do começo, o último ponto e meia da volta do círculo, o de número 80, né? No caso, o meu de 80 aqui. Aí,
A circular, nesse caso, a gente não volta para trás. Só se fosse fazer com agulha reta, que daí faz o decote, o punhinho no vai e volta, se fosse na agulha reta, né? Sem costurar aqui. Como é a circular, eu toco pra frente, eu vou pra frente fazendo. Eu parei o meia, aqui no começo novamente tá um tricôzinho, então eu vou um tricô, um meia. Aqui já estou indo para a segunda carreira. E vou assim em cima mesmo da outra, assim no circular, sem voltar. E o ponto de partida e de chegada sempre vai ser esse fiozinho, para eu saber lá no final onde eu tenho que terminar o trabalho. Eu vou fazer assim umas 7 carreirinhas. É a quantidade que quiser. Pode ser 8, 7, 6. Se quiser fazer igual a rolê, pode fazer que dê 2 voltas, fica muito lindo também. Então, nesse caso, eu vou fazer umas 7, 8 carreirinhas. Fiz 6 carreiras em ponto barra, que dá mais ou menos 2,5 cm de tamanho aqui na barrinha, né? Aí eu acabei aqui, onde eu comecei, que tem o fiozinho aqui, terminei em meia. Agora eu vou arrematar da seguinte forma. Nesse caso, no decote, não pode ser aquele arremate que pega 2 juntos, devolve um, 2 juntos, devolve um. Porque senão ele segura para vestir. Nesse caso, para ficar mais flexível no decote, tem que fazer acompanhando o remate, acompanhando os pontos. Então aqui eu faço, aí tá o tricô, eu vou começar a arrematar. Eu faço um tricô, o próximo tá em meia. Eu faço o meia e pego este ponto tricô que eu fiz e passo por cima. Passo por cima do meia. Aí o próximo é tricô. Eu passo o fio pra frente, trabalho ele em tricô, pego esse daqui de trás e passo por cima. O próximo é meia. Passo fiozinho para trás, trabalho meia. Pego esse de trás, passo por cima dele. É bem chatinho, mas com um jeitinho a gente vai conseguindo. Então, sempre fica um aqui na agulha, né? E eu trabalho o próximo como ele se apresenta. Então, esse aqui tá tricô. Eu trabalho ele em tricô. Pego esse de trás, passo por cima dele. O próximo é meia. Trabalho em meia. Pego esse aqui de trás, passo por cima dele. É aqui e vou fazendo assim. Faço o tricô. Pego esse de trás e passo por cima. Sempre sobrando um. O próximo é meia. Trabalho em meia. Pego esse de trás e passo por cima dele. Vou fazendo assim até o final da carreira. Depois que eu terminei de arrematar, aí aqui eu puxo o pontinho, né? Corto meio grandinho, passo aqui por dentro. Aí eu pego, ponho na agulha, coloquei na agulha de mão para fazer o arremate aqui. Venho aqui no primeiro pontinho do lado de cá, para ficar bem feitinho o acabamento.
Volto aqui. E venho trazendo esse fiozinho aqui pelas alcinhas, escondendo ele, até chegar no final, para poder amarrar o fiozinho. Daí eu já encontrei com outro fiozinho aqui, depois eu venho trazendo eles aqui por dentro, dou um nozinho pequeno, posso até desfiar e fazer o nozinho para ficar um bom acabamento. Aqui ainda ele fica assim meio assim, não bem assentado, né? Mas eu costumo comprar colocar esse, tipo lastec, assim, aquele lastiquinho. É que eu não tenho bem da cor pra passar agora e mostrar pra vocês, mas é esse mesmo que a gente compra nas lojas de armarinho, que daí eu passo aqui umas carreirinhas, e hoje em dia tem colorido desse, antigamente só tinha preto e branco. Tem várias cores, aí a gente passa aqui com a agulha bem certinho, sem precisar esticar, bem naturalmente, só para não ceder essa parte cada vez que veste a blusa. Mas ela fica bem assim, bem bonitinha. Vou mostrar a costa para vocês, ó. Fica bem feitinho o decote da blusa. Depois que eu fiz o decote, eu vou costurar os lados da blusa da mesma forma. Eu aproveito esse fiozinho que tem aqui, para costurar o tanto que der com este fio que tá aqui. Depois eu pego e ponho outro. Eu travo ele, né? Aqui, costuro aqui, costuro do lado de cá. E venho também pegando nos nozinhos de lado aqui e costurando da melhor maneira. Vem trazendo ele. E na blusa, a melhor forma de costurar faz primeiro daqui aqui pro centro, e a manga também faz a mesma coisa. Pega esse fiozinho, se não tiver o fiozinho, amarra outro e vem também costurando da melhor maneira, porque a manga costuma ficar bem irregular, mas a gente pega aqui nesses pontinhos aqui que fica o nozinho, que daí ele vai ficando, aparecendo só o meio do lado direito, e aqui nos nozinhos vai trazendo para dentro. E daí a gente costura de baixo para cima aqui, da manga para cá, e finaliza a costura mais ou menos aqui no meio, para não ficar fazendo nozinho nem na ponta da borda aqui da barra do fim da blusa, e nem nozinho aqui na manga. Daí já fica bem arrematadinho. Vou dar mais uma dica para vocês, para sempre costurar no direito do trabalho, que assim vocês vão vendo o limite das imperfeições, ignorando essa parte feia aqui, que fica mais feinho, esses nozinhos aqui, para ir para dentro do trabalho, e deixando aqui a sequência do meia, né, que vem aqui seguindo aqui. Aí eu sempre pego assim, ó, meio de ladinho, né, avançando um pouco mais aqui assim, e daí acaba ficando assim, bem feitinho, o meia encostando no meia. Aqui mesma coisa, ó, as imperfeições vão para dentro. Eu pego de dois assim, aí ele vai para dentro, aqui também, ó, e vou fazendo assim. Daí fica uma ótima costura. Se vocês quiserem no final, a peça pronta, fazer uma pequena blocagem com o ferro, pode ser com o ferro a vapor, vocês
fazem assim com o jato, vão assentando, né? Para os pontos ficarem bem homogêneos, assim, bem igualzinho. Faz assim na blusa toda que ela assenta bem. No caso, se não tiver um ferro a vapor, pode ser um ferro simples mesmo, com um paninho úmido em cima. Passa bem levemente por cima do trabalho, que ele fica um bom trabalho bem assentado assim. É bom não encostar muito o ferro na peça para não achatar os pontos, fazendo assim levemente uma vaporizada no trabalho. Tem várias formas de blocagem na internet, lá no YouTube, né? Que vocês podem também dar uma olhadinha, se quiser uma blocagem mais intensa. Também, se não quiser fazer, deixar no original, fica bonito, mesma coisa. Eu falei no começo do vídeo que essa blusa é para 42, 44 e também pode corresponder ao tamanho M. Então, eu vou, para ajudar nas medidas, eu vou com a fita métrica passar aqui nesta parte do decote até a barra, mediu mais ou menos 67 centímetros. Aqui até a cava, 42 centímetros. ,50 centímetros na largura. A manga até a cava, 46, 47 centímetros mais ou menos. Aqui do punho até o decote, 70 centímetros. Então, vou passar essas medidas para quando vocês forem fazer a blusa, fazer aquele cálculo para adaptar o tamanho do jeito que vocês quiserem. Então, essa blusa é unissex, tanto para fazer masculina como feminina. Pode ser feito com listras coloridas, pode ser feito com outro ponto, pode fazer com trança. E então pode variar o modelo do modo que quiser. E também pode ser feito com gola rolê. Basta aumentar aqui no decote e fazer a quantia que quiser e dobrar, que fica muito linda também. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos!